sempre é a mesma vibe, é sempre uma coisa que eu vou dizer. Você vai falar assim, chata. Não tenho problema de ser chamada de chata, tá? Mas eu sou aquela coisa que eu prefiro o quê? Eu prefiro ser exagerada, pecar pelo excesso, porque, né? Falar a mesma coisa 732 vezes, por quê? Porque na hora da prova tu vai lembrar de mim, entendeu? Viu um texto? Vai na referência, que é o nome do livro, o nome do texto, o nome do autor, tá? Então, aqui a gente vai ficar meio tenso, né? Porque tá escrito Reale, aí você fala, quem é esse? Né? Aí, mas tá aqui, ó, História da Filosofia. Aí você fala, opa, ok. E aí, História da Filosofia do Humanismo a Descartes. Então você já tem pelo menos, né, um período ali mais ou menos razoável, específico, para você se basear na sua linha de pensamento. Você não sabe de quem vai ser a questão, mas você tem, né, uma relação. Quando esse tipo de texto aparece de um autor que não é prático, né, específico da filosofia, não que não seja, mas eu digo assim, um filósofo, né, mas é um autor que fala sobre filosofia, caso você não tenha conhecimento, o enunciado pode te dizer, né, pode te ajudar. Só para já te mostrar, o enunciado está dizendo o método cartesiano, aí você fala, opa, né? Então olhou o nome do autor, olhou o texto, olhou o livro, olhou a referência, não conseguiu lembrar de ninguém, vai no enunciado que você consegue puxar isso, né, para sua cabecinha. O texto da nossa questão está falando o seguinte: não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência, ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente tão claro distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Eu não tinha nem dúvida de que era, né, algo ali voltado, né, para o nosso querido, maravilhoso, sensacional, né, e salve, salve, né, René Descartes, fofíssimo e sensacional, né, como eu já tinha lido no enunciado, a gente está falando do método cartesiano. O método cartesiano, ele consiste, né, numa tentativa ali do nosso querido Descartes de fazer, né, uma proposta de busca do conhecimento, de um conhecimento que ele chama de conhecimento inabalável. Né? Você tem toda uma dúvida, um conjunto de dúvidas que vão ser levantadas sobre qualquer, né, situação, um tema, enfim, né, que não tem evidência. Coloca sob o benefício da dúvida para solucionar as dúvidas e alcançar, né, esse fantástico conhecimento inabalável, como diria o Descartes. Né? O método cartesiano tem 4 etapas específicas, né? A evidência, que é a primeira, o texto está até falando, né? Aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência. Então, é a evidência, é a análise, a síntese e a enumeração. Beleza? Então, a gente tem 4 etapas ali bonitinhas dentro do método cartesiano. Mas, vamos ao enunciado da questão. O método cartesiano consiste num conjunto de etapas estabelecidas, essas que eu acabei de falar, a fim de que o homem seja capaz de conhecer a verdade. A evidência, que é a primeira, eu não te dei spoiler sobre ela, pode ser caracterizada como, letra A, um ato de julgar sem qualquer valor cognitivo. Valor cognitivo é valor de conhecimento. Mesmo que a gente esteja falando de julgar alguma coisa, se não tem um valor cognitivo, a gente tem indo contra até o texto e até o enunciado. Que o objetivo é conhecer a verdade, tá? Então, a letra A já tá... esquece. Letra B. A evidência pode ser caracterizada como um conjunto de ideias claras e distintas. Gostei. Por quê? O texto está te falando, se não tiver uma evidência, se não for claro, se não te deixar alguma dúvida, pula isso. Ignora. Porque não é algo certo, não é algo concreto, não é algo verdadeiro. Aí que você vai jogar o método. Se você tem uma evidência clara e distinta de que aquilo é correto, é perfeito, é maravilhoso, ok. A gente nem precisa colocar sob a égide do método cartesiano. Do contrário, joga o método cartesiano para alcançar esse conhecimento verdadeiro. Então a evidência é esse conjunto aí de ideias claras e distintas. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra C, uma noção indefinível. Se é indefinível, é aí que não vai ser uma evidência. É aí que você vai ter que jogar para o método para achar que é algo, né, o bonitinho lá, o que é certo, perfeito, maravilhoso, inabalável. Letra D, uma ausência do exercício de pensar. Se tem uma coisa que você não pode falar no pensamento cartesiano, que vai ter uma ausência do exercício de pensar. O Descartes foi considerado o pai do racionalismo, né, pai, vamos assim dizer, né? O precursor ali do racionalismo moderno. Porque ele vai ver, né, que nós homens, né, a humanidade em si, né,
todos os seres, né, somos, né, ali bonitinhos, seres humanos, nós somos sujeitos pensantes. Então, na letra D, ao falar que é uma ausência do exercício de pensar, foge muito da proposta cartesiana. E letra E, uma parte da análise da síntese. Eu te falei no início da questão que o método cartesiano tem 4 etapas, mas uma não quer dizer, claro, uma é caminho para outra, mas isso não quer dizer, né, que a evidência seja uma parte da análise da síntese. Não, ela é uma das etapas do método cartesiano, né? Mas isso não quer dizer que ela seja uma parte específica da análise da síntese, ok? Então, nossa querida questão tem como gabarito a letra B.